calor insuportável no verão. Frio brutal no inverno. Mudanças climáticas violentas ocorrem em todo o globo, com mais frequência e potencial destrutivo do que nunca. E se houver uma explicação mais sinistra? Algo criado pelo homem? Alguns dizem que há um dispositivo secreto do governo capaz de destruir o mundo. Capaz de causar terremotos, furacões, tsunamis. Ele pode ser usado até para controlar a sua mente. O governo americano criou a arma de guerra definitiva? Algo mais devastador do que uma bomba atômica? Nesse caso, quem será vítima de uma tecnologia tão assustadora? E o que podemos fazer para impedi-la? A cerca de 290 quilômetros de Anchorage, encontra-se a remota cidade de Gakona, no Alasca. É lá que, de acordo com alguns, um dos projetos mais perigosos já concebidos pelo governo americano está em andamento. E o público ignora quase tudo a seu respeito. É o programa de investigação de aurora ativa de alta frequência, mais conhecido como HAARP. O governo diz que o HAARP é apenas uma instalação de pesquisa. Para alguns especialistas, o verdadeiro propósito da base ultra-secreta é ser usada como arma contra os inimigos do país e talvez contra seu próprio povo. O perigo que as instalações representam já se mostrou real. Gado leiteiro apresentando comportamento aberrante. Tecido fetal danificado. Catarata. Mutações inesperadas na vida selvagem têm surgido na área irradiada pelas antenas há anos. A lista de efeitos colaterais indesejados do HAARP é enorme. A origem do HAARP é cercada de mistério e mentiras. 1987, Houston, no Texas. As patentes que dariam origem ao HAARP são requeridas pelo físico de uma petrolífera. Os objetivos oficiais do HAARP são manter comunicação com submarinos no fundo do mar, procurar locais de interesse militar usando poderosas ondas de rádio, aprimorar transmissões de rádio aquecendo a ionosfera terrestre e interagindo com ela. Mas são os supostos objetivos não oficiais do HAARP que preocupam seus detratores. O governo continua negando que as instalações são usadas na tentativa de afetar o clima. Mas a patente número 4686605 diz algo bem diferente. Mas o fato de o HAARP poder afetar o clima não significa que o tenha feito. Os desastres naturais são realmente naturais? O HAARP é o responsável pelo aumento drástico de condições climáticas extremas? E o que o governo planeja fazer a respeito? A Casa dos Profetas Profanos, livro de Talvanes Araújo, lançado pela Chiado Editora, relata a odisseia baseada em fatos reais de um seminarista em um dos mais tradicionais seminários religiosos. Você encontra pelo site da Livraria Cultura e da Chiado Editora. Links na descrição do vídeo. Muitos atribuem a alta incidência de clima severo em todo o mundo ao aquecimento global causado pelo homem. Mas, com a criação do poderoso conjunto de antenas conhecido como HAARP, é possível que o efeito da humanidade sobre o clima seja mais do que acidental? Estaria um projeto secreto do governo controlando o clima? Março de 1967. A trilha Ho Chi Minh. O marco zero da batalha pelo controle climático. Em busca de uma vantagem na Guerra do Vietnã, o exército americano lança uma iniciativa ousada. O objetivo?
aumentar a precipitação e bloquear o acesso dos norte-vietnamitas às rotas de suprimento. Oficialmente, as aeronaves e tripulações eram parte de operações de reconhecimento climático de rotina. Mas, na verdade, tinham intenções bem mais sinistras. 23 de agosto de 2005. As Bahamas. O Serviço Nacional de Meteorologia começa a monitorar uma tempestade de porte médio em direção à Flórida. Misteriosamente, a tempestade comum se transforma em um furacão de categoria 5 com ventos de até 280 km por hora. Alguns dizem que o furacão Katrina não foi um ato da natureza, mas um ato de guerra. Os Estados Unidos podem estar usando o clima como uma arma. Um ano após a temporada de furacões mais custosa da história americana, nenhum furacão alcançou o território do país. É possível que os Estados Unidos estejam usando o HAARP para evitar ataques de seus inimigos? O HAARP teve sua construção acelerada logo após a temporada de furacões de 2005. Alguns pesquisadores que estudam o HAARP acreditam ter aprendido a reconhecer os sinais de alerta. Eles são conhecidos como anéis HAARP. Será possível que o HAARP seja responsável por outros eventos climáticos extremos? Alguns dizem que o HAARP causou irregularidades atmosféricas sobre o Japão apenas dias antes do enorme terremoto e tsunami que devastaram a área. 28 de abril de 1997. Athens, na Geórgia. O ex-secretário de Defesa norte-americano William Cohen fez uma revelação arrepiante. Há pessoas engajadas em um tipo de ecoterrorismo no qual podem alterar o clima e ativar terremotos e vulcões à distância através de ondas eletromagnéticas. Isso é real e o motivo por que devemos redobrar nossos esforços. William Cohen, ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos. Se o HAARP é capaz de controlar o clima, o que mais pode controlar? Alguns especialistas dizem que o projeto HAARP, em Gakona, no Alasca, é uma perigosa operação do governo americano que pode controlar o clima. Mas muitos cidadãos acham que o controle climático é apenas uma parte pequena do que o HAARP pode fazer. E o mais assustador, o HAARP é apenas um de vários transmissores similares ao redor do mundo. Arecibo, em Porto Rico. Vassilsursk, na Rússia. Tromsø, na Noruega. Estas antenas têm a capacidade de aquecer a ionosfera com megafeixes de radiação. O HAARP pode literalmente abrir um buraco na atmosfera terrestre? A um custo estimado de 250 milhões de dólares, o HAARP utilizaria quantidades inconcebíveis de energia quando operando a força total. E seus efeitos podem ser sentidos em todo o hemisfério. Nos últimos anos, formações misteriosas de nuvens têm aparecido nos céus com frequência alarmante. Pesquisadores acreditam que as trilhas deixadas pelos aviões a jato modernos estão mais grossas do que no passado. Para alguns, isso é parte do mecanismo da guerra climática. Os cientistas acham que estas trilhas químicas podem conter substâncias criadas para alterar a alta atmosfera. O objetivo? Tornar o HAARP ainda mais eficiente, com uma ionosfera capaz de refletir níveis perigosos de radiação contra qualquer alvo no planeta. E se o alvo não for um país, mas uma única pessoa? Para alguns especialistas, estes raios podem ocultar uma mensagem. Documentos de 1977 revelaram um projeto de pesquisa sobre controle mental da CIA, chamado MK-Ultra. O relatório chocante que escancara a verdade sobre os planos do governo para um futuro moldado pelo controle climático. Maior do que 26 campos de futebol, a um custo de 250 milhões de dólares e incluindo um conjunto de 180 antenas. Estaria uma arma ultra-secreta do governo americano escondida em plena vista com o objetivo de controlar o clima mundial?
o exército afirma não ter tais planos para o HARP. Os documentos dizem o oposto. O futuro do combate pode não estar em bombas ou balas, mas em terremotos e tsunamis. Afinal, se nenhum tiro for disparado, você pode nem ficar sabendo que está em guerra até que já a tenha perdido.